Bem, irmãos, boa noite, oficialmente agora. O título está pequeno, mas é um título, a letra pequena e o título muito grande. Agora o texto é Números capítulo 19, eu vou colocar aqui para os irmãos poderem começar a olhar. Números capítulo 19, verso 14, 15 e o 20. Verso 14, 15 e o 20. Eu vou ler o texto com os irmãos e depois nós vamos já entrar nessa meditação nossa de hoje, esse nosso estudo da Palavra de Deus. Números 19, verso 14, diz assim: Esta é a lei quando um homem morrer numa tenda. Todo aquele que entrar na tenda e todo aquele que nela estiver será imundo 7 dias. Também todo vaso aberto sobre que não houver pano atado será imundo. Versículo 20. Mas o que estiver imundo e não se purificar, esse será extirpado do meio da assembleia, porquanto contaminou o santuário do Senhor. A água da purificação não foi espargida sobre ele. Ele é imundo. Esse texto parece chocante, mas eu queria que vocês pensassem sobre os princípios que o Senhor ensinou aos filhos de Israel, e Deus estava ensinando sobre ele, e mesmo que a gente não segue o judaísmo, mesmo que a gente não faz aqueles rituais, como nesse capítulo, é o ritual da novilha vermelha, onde eles queimavam aquela novilha e a cinza servia para a purificação. Nós sabemos que a nossa purificação hoje não é de uma novilha, mas é do sangue de Jesus. Porém, eu queria que vocês prestassem atenção na razão porque Deus fala de purificação aqui. E a questão aqui é que uma pessoa morreu numa casa e a morte entrou na casa. E não é só isso. Todas as pessoas que tiveram que lidar com o cadáver, que tiveram que tocar no cadáver, enterrar e preparar, etc., ficavam impuros cerimonialmente por 7 dias. Mas não só isso. Todos os que estavam dentro da casa ficavam impuros, imundos cerimonialmente 7 dias. Então, tipo assim, você não tinha nem culpa de você estar numa casa e morreu alguém, você estava lá, se você planejou ir no culto domingo, sorry, você não vai poder ir. Você vai ter que, ao terceiro dia, aplicar a água da purificação e ao 7º dia se purificar de novo, para que no outro culto você pudesse ir. Por quê? Porque no versículo 20 Deus está falando que aquele que está impuro contaminou o santuário do Senhor. Eu gostaria de falar sobre o poder da atmosfera em nossa relação com o mundo espiritual. Essa é uma das minhas mensagens preferidas. Então você já deve ter me ouvido falar disso aqui e alguns textos vão ser os mesmos, vai ser meio que bater na mesma tecla hoje. Mas eu acho isso uma das coisas mais importantes para a gente compreender sobre a nossa relação com o mundo espiritual. Quando eu coloco o mundo espiritual, eu poderia ter colocado só Deus, mas não é só Deus. Poderia colocar o poder da atmosfera na nossa relação com Deus, mas não é só Deus que está envolvido. A atmosfera, ela tem um poder porque ela atrai a atmosfera positiva, ela prepara o ambiente para Deus, mas a atmosfera negativa, ela também prepara o ambiente. E ela prepara o ambiente para os demônios. Então, o poder da atmosfera não é uma coisa só em relação a Deus, é uma coisa em relação ao mundo espiritual, como um todo. Então, eu quero começar com essa ideia do encontro romântico. E a palavra já está dizendo, o encontro é suposto ser romântico. Eu comprei pincéis novos, eles vão chegar na quarta-feira que vem, já vai estar aqui. O encontro é suposto ser romântico, tá? Porque se não for, não vai atingir o objetivo daquelas pessoas que estão saindo para ter aquele encontro. Quantas vezes você planeja um encontro romântico e termina dando tudo errado? Não tem nada de romântico. Por quê?
Chegou lá, o carro quebrou, na hora de sair estava chovendo, e sujou a roupa, e ah, vocês brigaram, e aí chegou lá no restaurante, a comida estava ruim, e o ambiente estava triste. Quer dizer, não teve nada de romântico no encontro que era suposto ser romântico. O que que fez o encontro romântico não ser romântico? A atmosfera. As coisas que aconteceram ou deixaram de acontecer, ok? Agora, imagina quando eu vou colocar aqui uma expressão que todo mundo vai entender, mas eu quero colocar a nossa expressão. Quando rola um clima. Hã? Quando rola um clima. É quando o casal saiu, primeiro encontro, e rolou o clima. Foi tudo perfeito. Ela achou maravilhosa aquela limusine preta que você estacionou na porta da casa dela para levar ela para o restaurante. Se não rolar um clima também, right? Você sabia que um dia eu fiz isso? É. Eu contratei uma limusine por 4 horas, preta, daquela grandona. Aí, as crianças eram pequenininhas, eu coloquei a gel e as crianças dentro do carro, e eu queria ir para um restaurante bem longe para poder aproveitar a limusine, né? Então a gente saiu lá de Chelsea, foi para Worcester, fomos para um restaurante em Worcester. Mas o que foi mais legal foi a gente descendo da limusine na porta do restaurante em Worcester. A gente foi recebido como rei. A gente entrou naquele restaurante como se eu fosse o homem mais rico da cidade. Foi muito legal. E aquela limusinona preta chegando lá em Chelsea, entendeu? Então, assim, rolou o clima. Rolou o clima, a atmosfera foi certinha. As crianças nunca esqueceram aquela viagem, nem a minha esposa. Então é o seguinte, sem a atmosfera, o que você está tentando fazer pode dar errado. Porque é o seguinte, a atmosfera é o seguinte, dizemos que o rapaz chamou a moça para sair, mas não rolou o clima, tá? Não rolou o clima. Então, uma porta que ia se abrir, existia uma possibilidade de abrir uma porta e ele estava tentando abrir a porta do coração dela. Só que deu tudo errado. Então, a porta que ia abrir, fechou. Alright? Então, a questão da atmosfera, eu quero que você pense nisso agora, porque eu quero transportar para o mundo espiritual. Quando a gente vai orar, ou quando a gente vai adorar a Deus, ou quando a gente está servindo a Deus, existe uma expectativa de rolar um clima. Tem que rolar o clima, e eu estou falando na gíria, mas você está entendendo. Para que você possa entrar na glória e você possa realmente, né? Quantas vezes a gente vai orar e não rola o clima, não vem a atmosfera, então a porta não abre. Você diz assim, minha oração não passou do teto. Por quê? O mundo espiritual depende muito da atmosfera, tá? Então, eu queria que você pensasse nisso aqui. Agora, pense do lado oposto também. Porque, digamos que 2 pessoas se encontram para um encontro de business, tá? Business. Mas era um homem e uma mulher que ia se encontrar. E nenhum dos dois tinha a intenção de puxar para o lado do prazer. Só que chegou lá, o que aconteceu? Rolou um clima. E abriu o quê? Que não era suposto abrir. Está entendendo o poder da atmosfera? Ela pode tanto abrir uma porta que é suposto abrir, como ela pode abrir uma porta que não é para abrir. Então, assim, eu queria hoje, se eu puder conversar com os irmãos, uma das mensagens mais queridas do meu coração, que o Espírito Santo tem marcado a ferro dentro de mim, é a questão da atmosfera. E o objetivo da mensagem toda é esse aqui: cuide da atmosfera. Cuide da atmosfera. Não se acostume numa atmosfera negativa. Não opere numa atmosfera negativa, porque vai rolar um clima errado, vai abrir uma porta errada, demônios vão entrar pelas portas que vão abrir. Ou viva numa atmosfera onde role o clima certo, onde abra-se uma porta para o mundo espiritual e Deus possa descer na situação, porque, veja só, Deus é Deus, mas Ele não desce na situação, na atmosfera errada. Isso é muito incrível. Deus é Deus, mas Ele não desce na atmosfera errada. Quantas vezes vocês todos aqui já foram muitos cultos em igrejas,
E todos sabemos a diferença de entre um culto pesado e um culto que não é pesado, um culto onde, meu Deus, quando você chega na porta da igreja, parece que o céu já está aberto, já rolou o clima, a glória já está lá, a atmosfera já está lá. Você vê que a diferença inteira do momento é a atmosfera da situação. E quantas vezes a gente chegou na igreja, já sentiu aquele negócio pesado, o louvor começou, travou tudo, vou cantar a música que cantar. Eu estou tão acostumado com essa experiência que às vezes, e graças a Deus tem sido muito raras agora, às vezes em que a gente está fazendo um louvor, não rola nada, e o Espírito Santo fala comigo, hoje não vai subir. Então termina isso aí, porque é por aí. Quantas vezes o Senhor falou comigo, hoje só vai abrir na palavra, não vai abrir no louvor. Aí na hora que a gente começa a pregar, a palavra de Deus, o poder da palavra de Deus começa a abrir. Então no finalzinho do culto, abre a atmosfera. Mas eu queria que você atentasse. Por que eu trouxe esse texto de um homem morrer numa casa e as pessoas ficarem impuras? Porque Deus está falando sobre a atmosfera. É o que Deus está falando. Se você está numa casa onde a atmosfera é uma atmosfera de morte, porque morreu alguém, você está contaminado, você está influenciado pela atmosfera. E, no caso, o Senhor exigiu que essas pessoas não comparecessem no templo, que elas se lavassem com a água da purificação no terceiro dia, e no sétimo dia tomassem banho novamente, porque a atmosfera que rolou na casa deles, quem ficar do terceiro banco para trás hoje vai pagar $10 por pessoa. Vai ser $40 de multa aí atrás. Quem ficar do terceiro... Oi, gente, é tão bom ter vocês aqui pertinho. Fica pertinho, por favor. Me dá uma inspiração. Obrigado. Olha aí. Olha aí, fica juntinho aí, gente. Fica do lado de cá, juntinho aí. Eu já falei, né? Os crentes, assim, mais pertinho de Deus são os que sentam na primeira fileira, que hoje não tem ninguém aqui. Eu tô brincando. Eu tô brincando com vocês, tá? Então, vocês chegaram agora. Nós estamos falando sobre o poder da atmosfera no mundo espiritual. E eu usei um texto de Números 19, que diz que quando uma pessoa morria numa casa, todas as pessoas que estavam naquela casa estavam impuras automaticamente por 7 dias, simplesmente por estarem debaixo de uma atmosfera de morte. Morreu, a morte contaminou aquele lugar, a atmosfera da morte contaminou aquele lugar. Veja, uma coisa que eu queria lidar com os irmãos e que eu já aprendi a lidar, eu espero que eu tenha aprendido, às vezes eu falo assim, mas eu digo que eu estou querendo aprendendo a lidar. É quando você está na atmosfera errada, e a atmosfera errada, às vezes, você não consegue evitar. Você não consegue evitar. Por exemplo, você está numa casa, de repente a pessoa morre. Qual é a culpa que você tem? Porque a pessoa morreu e agora você está impuro? Agora, vamos trazer isso para hoje. A família está bem, tudo normal, mas de repente, terça-feira à noite, acontece uma discussão. O casal discute, mas discute assim, de ficar muito ofendido. E aquela ofensa, eles brigam e as crianças ouvem. O que aconteceu naquela atmosfera, naquela casa? Um peso entrou sobre todo mundo. Eu te pergunto, as crianças têm culpa? Se tinha algum visitante lá, tem culpa? Se tinha algum parente lá, tem culpa? Mas todo mundo fica debaixo da mesma atmosfera. Todo mundo está debaixo da atmosfera, da ira, da discordância, do que quer que foi falado. Ninguém fica feliz com aquele ponto, ok? Todo mundo fica despreparado. Irmãos, eu não tenho palavra, eu nem entrei na minha folha ainda, mas eu não tenho palavras suficientes para falar para vocês o quanto Deus é puro em relação à atmosfera que Ele vive. E o quanto nós estamos acostumados a operar numa atmosfera negativa e para nós é tudo bem. Porque a gente está tão acostumado que para nós falar com Deus, orar, cantar, pregar, fazer tudo que tem em relação ao mundo espiritual, a gente faz na atmosfera errada. E a gente não se pergunta por que as coisas não acontecem. Por que Deus não se manifesta? Por que a gente não é tocado? Por que a gente não é curado? E a gente ignora que a gente aprendeu
a viver as coisas espirituais na atmosfera errada. Entendeu? So, a nossa meditação hoje é para ajudar a mim e a você lutar com todas as forças para ter a atmosfera correta no coração o tempo todo. Eu queria um pincel melhor, com a cor diferente, mas eu vou usar esse aqui, mesmo fraquinho, para colocar aqui. Não, está fraquinho demais. Para colocar aqui o centro, o que é o principal de uma atmosfera correta, da atmosfera positiva, da atmosfera certa. Eu vou dar vários textos para os irmãos, vocês vão entender que em relação ao mundo espiritual, a atmosfera certa é a atmosfera da alegria. É onde os demônios não têm como operar, porque a alegria é alergia para eles. Tá? A tristeza mas não é só tristeza, eu vou falar sobre outras coisas que são propícios da atmosfera maligna. Mas eu queria que vocês soubessem disso, que a palavra de Deus ela não ignora quando uma atmosfera negativa cai repentinamente sobre nós, tá? Então deixa eu dizer para vocês, quantas vezes você está bem, você estava feliz, você estava tranquilo, você estava pronto para adorar o Senhor, para entrar no mundo espiritual, para lidar com Deus, mas alguém do teu lado estava muito ofendido, alguém do teu lado estava mal, e essa pessoa simplesmente, ela trouxe sobre você, repentinamente, todo o negativismo que estava nela, toda a tristeza, toda negativismo, toda dor, toda angústia, ofensa, isso é muito comum. Não tem como você evitar de que de repente alguém morra ao seu lado, no sentido que eu estou falando, morra dentro da sua casa, entendeu? Então o que acontece? Isso profana a gente, isso desprepara a gente para a relação certa com o mundo espiritual do lado de Deus, que é a atmosfera da alegria. Eu queria insistir com vocês, antes de ler qualquer texto. Já viram o diabo estar bem perto de alguém que está muito alegre? Ele não fica. Já viram o diabo conseguir colocar os piores pensamentos na cabeça de uma pessoa que está celebrando na maior alegria? Fala para mim assim, por favor. Não tem clima. Aliás, o diabo fala para ele mesmo, e acabou. Não tem clima para nós. Não tem clima para nós fazer na vida dessa pessoa, nessa celebração que ela está. Agora, pensa comigo aqui. Enquanto ele está dizendo aqui, não tem clima, o que ele está procurando? Eu preciso de uma oportunidade para gerar o clima. Então, o que ele faz? Bem, se ela está muito alegre, o que eu tenho que fazer com ela? Eu tenho que entristecer. Eu tenho que causar alguma coisa que eu gere nela o clima que eu preciso para poder introduzir os meus pensamentos e ela aceitar. E não é isso que geralmente acontece? Às vezes você está super feliz e celebrando o diabo. Então deixa eu te dar um motivo aqui para você saber que você não tinha que estar tão alegre assim. Pá! Aí você, na mesma hora, a alegria dura pouco. Ei, a alegria dura pouco nada. Você precisa aprender a proteger a alegria, porque ela é a atmosfera que você precisa operar. Sem ela, deixa eu dizer uma coisa para os irmãos, eu estou falando pelo Espírito de Deus nesse momento. Sem a alegria, a palavra de Deus diz em Neemias que a alegria do Senhor é a nossa força. Só que não é só isso. Porque a alegria do Senhor é que mantém o ser humano forte. O ser humano é poderoso quando ele está alegre. Mas a alegria do Senhor, a alegria é a nossa conexão com Deus. Sem a alegria, nós estamos desconectados do Senhor. Forte falar isso, mas é a verdade. Sem a alegria em nosso coração, nós estamos desconectados com o Senhor. Irmãos, eu queria que você imaginasse agora, Silviano, você. Tá? Eu queria que todos nós queríamos essa experiência, mas hoje, você.
que você, nesse momento, fosse tomado daqui e levado lá no trono, agora. Sem você tem um transe aqui, Deus te levar no trono. Cara, você saiu daqui de Marlboro, você estava aqui ouvindo eu pregar, mas de repente agora você está diante do trono de Deus, você está naquele clima, naquela atmosfera, você pode imaginar alguma tristeza ali, você pode imaginar algum cuidado, alguma preocupação, algum medo, algum temor. Rapaz, é uma coisa absurda você imaginar, você está diante do trono de Deus. Essa é a oração que eu faço sempre. Eu faço a oração seguinte: eu desligo os meus ouvidos dos sons da mentira e dos sons do inferno, que são sempre sons de tristeza, que estão acontecendo ao meu redor aqui. Eu ligo meus ouvidos no trono de Deus, onde os anjos estão trabalhando agora. Você pode imaginar o clima dos anjos? Você pode imaginar o clima dos anjos trabalhando? Você pode imaginar algum anjo assim? I don't know. Você pode imaginar Gabriel chegando para Miguel e falando: come on, rapaz, qual é o problema? Por que você está assim hoje? Não existe isso. Não existe isso no céu, brother. O clima onde Deus opera, você tem que gravar isso no seu coração por você. Você tem que gravar isso no seu coração para você. A atmosfera onde Deus trabalha é essa. A atmosfera onde Deus está é essa. Se você não está nessa atmosfera, brother, sexta, você está desconectado de Deus. Essa é uma coisa que Deus tem me ensinado. E Ele tem falado comigo. Desenvolve a alegria. Aprende a alegria. Treina a alegria. Aprende a ser alegre. E aí você começa a aprender como entrar na alegria, né? Agradecer com a alma toda, e você agradecendo, e você louvando, e você adorando com a alma, e aí você está tentando o quê? Sair daquela coisa para entrar na atmosfera da alegria. Deixa eu dar uns textos, então, para vocês, em relação a essas atmosferas aqui. Tá? Bem, eu acho que dá para eu seguir o ponto que eu posso voltar para o meu esboço. Eu vou falar esse ponto aqui. Que nós precisamos parar de ignorar 3 coisas. Que as circunstâncias forçam uma atmosfera em nós. Circunstâncias. Aliás, foi isso que eu acabei de falar, né? As circunstâncias, elas não simplesmente sugerem uma atmosfera. Algumas vezes elas sugerem, right? Mas a maioria das vezes a circunstância força uma situação em você. Por exemplo, você está bem, tá? Trabalho de 25 anos. Aí chega a notícia que você vai ser despedido. Fala para mim. Dá para pegar isso do tipo assim, vamos celebrar? É um negócio que te empurra. Aliás, você estava bem de saúde, de repente você vai no médico por uma coisa, aí descobre uma doença incurável. A circunstância impõe uma atmosfera sobre a gente. A gente não pode ignorar esse primeiro ponto, que as circunstâncias impõem a atmosfera na gente, tá? Mas a gente não pode ignorar também que nós temos sido passivos em relação às atmosferas que são impostas em nós. Porque o fato da vida, as circunstâncias e as outras pessoas com suas mágoas e ofensas e amarguras da vida imporem uma atmosfera sobre nós, não quer dizer que nós podemos nos submeter a elas. A maioria das pessoas é passivo em relação à atmosfera produzida por outras ou por situações. As pessoas gostam de culpar os outros e dizer: você estragou meu dia. E quem estragou seu dia? Você deixou alguém estragar seu dia? Você deixou alguém estragar o seu dia. Alright? Ou você deixou uma situação estragar o seu clima, porque você não sabe ainda lidar com a atmosfera. Digo para vocês, nós precisamos aprender a lidar com a atmosfera. Nós podemos ser 2 coisas, antes de eu continuar a minha palavra aqui, que eu tenho um ponto 3 aqui. Nós podemos ser termômetro
E todo mundo já sabe, quando você é termômetro, o que você faz, né? Agora, qual é o outro que a gente pode ser, em vez de ser termômetro? Termostato. E o que ele faz? Um só marca a temperatura. O outro determina qual vai ser. Digo para vocês, Deus está nos chamando para proteger a nossa atmosfera espiritual com Ele. Vamos deixar ela aqui. Deus está nos chamando para proteger a nossa alegria pessoal, que é a nossa força no Senhor. A nossa alegria é a nossa conexão direta com o Senhor, é a nossa alegria. Tá? Por isso que você tem que ficar sempre lembrando que o diabo é o grande ladrão de alegria. Satanás é o grande ladrão da nossa alegria. O objetivo dele sempre é estar roubando a gente dessa atmosfera, introduzindo a gente na atmosfera dele para que ele possa operar. Show. Pare de ignorar que as circunstâncias e a vida impõem uma atmosfera, mas também pare de ignorar que muitas vezes nós somos passivos. Em vez de ser termostato, a gente está sendo termômetro. Agora, mais uma coisa que eu quero que você pare de ignorar é que nós temos vivido por muito tempo debaixo de atmosferas negativas e nós estamos acostumados a operar nelas. Irmãos, é com tristeza que eu falo nisso, mas eu queria que você... Aliás, eu queria, antes de continuar aqui, fazer uma oração. Eu realmente quero orar nesse momento. Eu quero orar para que o Espírito Santo nos ajude. Alguém diz comigo assim: Espírito Santo, nos ajuda a não continuar operando nas atmosferas impostas a nós. Eu digo isso, e eu oro em nome de Jesus. Eu digo isso porque nós viemos à casa de Deus, nós viemos para Deus, eu digo não o culto hoje, viemos para o Senhor, mas muitos de nós, tudo o que está fazendo ainda está na atmosfera errada. Se é oração, está na atmosfera errada. Se é leitura da Bíblia, está na atmosfera errada. Se é trabalho na igreja, está na atmosfera errada. E a razão que está na atmosfera errada é porque é o coração da pessoa que não está bem, tá? É o coração que não está bem. Porque a atmosfera não é coisa da cabeça. A atmosfera não é coisa do intelecto. A atmosfera é coisa do sentimento, é coisa de como você está, de como você feel. Essa é a atmosfera. So, a gente tem que parar de operar por tanto tempo nessas atmosferas negativas. E porque estamos tão acostumados a operar nelas, nós já não discernimos mais o que é puro e o que não é. Já não discernimos mais o que é justo e o que não é. E já não discernimos mais o que é agradável ao Senhor e o que não é. De tanto você viver triste, ou de tanto você viver ofendido, ou de tanto você viver com raiva, ou de tanto você viver se sentindo rejeitado, ou de whatever que seja, você já não sabe mais o que é agradável e o que não é ao Senhor. Você já não sabe mais o que é puro e o que não é ao Senhor. E a palavra de Deus, ela mostra algumas coisas muito claras sobre essa questão de discernir o que é agradável ao Senhor. Quero te dar alguns textos sobre isso, tá? Efésios, capítulo 5, versículo 10. Eu quero que o meu discernimento esteja apto para discernir o que é agradável ao Senhor. Porque, como eu disse, de tanto operar na atmosfera ruim, muita gente já não sabe, tá? E a palavra é simples, Paulo está dizendo, provando o que é agradável ao Senhor. Provando o que é agradável ao Senhor. Eu não estou falando com pessoas que não são crentes. A maioria das pessoas que estão aqui são obreiros. Eu não estou falando com pessoas que não conhecem a casa de Deus. Eu falo com pessoas que estão trabalhando na casa de Deus. E muitos de nós já não sabem mais o que é agradável ao Senhor. Viemos de igreja onde não podia confiar nos pastores. Viemos de igreja onde
as irmãs do círculo de oração viviam mais brigando do que orando. Vivemos de igreja onde o diácono tinha ciúme do outro e não deixava o outro. Sabe aquele clima normal de ser humano? A gente veio tanto tempo dessas atmosferas que já não sabemos provar o que é agradável ao Senhor. Deixa-me dar um outro versículo que é Romanos capítulo 12, verso 1, e você sabe que é um dos textos mais conhecidos e comuns da palavra de Deus. E o verso diz: não vos conformeis com este mundo. Não, esse é o verso 2, right? Rogo-vos pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos, como sacrifício vivo, santo e desagradável. Peraí, mas eu já não sei mais o que é agradável. Pois é, mas a gente esquece o poder dessa palavra. Porque o texto está dizendo que a gente tem que oferecer os nossos corpos como sacrifício vivo, um sacrifício santo, mas também um sacrifício agradável ao Senhor, agradável a Deus. Espera aí, o que é agradável a mim, nem sempre é agradável a Deus. Por exemplo, uma coisa que me agradava era a autopiedade. Eu gostava, isso tem muitos anos, tá, gente? Não vai pensar que isso é novo, não. Isso é muito velho. Isso é quando eu ainda era criança. Mas eu gostava que as pessoas tinham pena de mim. Era agradável para mim. Deixa eu dizer para os irmãos que tem muita gente na igreja que é agradável para eles que as pessoas tenham pena delas. É agradável para eles que as pessoas fiquem bajulando elas. É agradável para eles que as pessoas fiquem honrando elas. Irmão, tem um monte de coisa que é agradável para as pessoas na igreja. Mas não é agradável ao Senhor. Entende? Então, infelizmente, eu encontro algumas pessoas enganadas na igreja. Não fala aqui mal, eu falo na igreja do Senhor. Muita gente enganada, achando que o sacrifício que está entregando ao Senhor é agradável. E não está sendo. Porque não tem mais o discernimento. De tanto operar nas atmosferas negativas, deixa eu lembrar mais uma vez o que eu estou falando. Nós viemos de igrejas onde não se podia confiar num pastor. Nós viemos de igreja onde as irmãs do círculo de oração brigavam mais do que orava. Nós viemos de igreja onde os jovens faziam o culto de sábado à noite, depois ia beber cerveja. Nós viemos de igreja onde... Você vai dizer, não, pastor, não vim de igreja assim, não. Bem, eu vim. Uma igreja lá em Boston, que o pessoal orava, um monte de jovem caindo. Depois você procurava eles 2 horas da manhã, eles estavam bebendo. Por aí, em algum lugar. Nós íamos de igreja onde os pastores faziam coisas erradas com finanças, e só o tesoureiro sabia. E depois que o tesoureiro saía de lá, aí todo mundo sabia. Porque quando ele estava lá, ele não podia falar. De tanto operar na atmosfera maligna, nós não sabemos mais o que é agradável ao Senhor. Por isso, que se alguém morrer dentro da casa, quem está dentro da casa está impuro. Vou falar uma coisa para os irmãos. Eu louvo a Deus, irmãos, que a minha vida é pura. Eu digo pura porque, assim, não que eu sou santo, santíssimo com a Aurela. Mas, tipo assim, eu me considero que eu estou purificando a minha vida a cada dia. E que eu não estou deixando uma cobertura, não estou trazendo eu mesmo uma cobertura negativa sobre vocês, como membros da igreja. Porque você precisa ter cuidado debaixo de quem você se coloca. Porque se você está numa casa onde tem morte, morte está em você. Mesmo que você não matou ninguém, a morte está lá. Então tem tanta gente em igrejas por aí que estão operando debaixo de uma atmosfera negativa e elas não sabem. Vai carregando aquela atmosfera. Por isso que elas não discernem o que é agradável ao Senhor em suas próprias vidas. Porque não tem como discernir. Porque o normal é esse. Eu vivi numa igreja em Boston durante 5 anos, só aprendendo o que não devia fazer. Explica para mim se a igreja é para te ensinar uma coisa correta.
Se o que eu aprendia, o que eu via acontecer, era o que nunca se devia fazer. Me fala se isso é atmosfera para você viver. Entendeu? Eu via a liderança da igreja marcar compromissos e depois desfazer e não dar satisfação e dizer, não, deixa que eles se viram. Eu via um monte de coisa errada. E de tanto operar nessas atmosferas. Então, eu queria tirar das igrejas e levar para a nossa casa. Muitas vezes em nossa casa, que a gente nasceu, que a gente cresceu, o que a gente viu? A gente viu muita briga. Se você conviveu com briga a vida inteira, briga para você é o quê? Normal. É a atmosfera normal. Se você foi rejeitado a vida inteira, conviveu com rejeição, conviveu, por exemplo, se você conviveu com abuso, era comum o pai abusar das filhas, abusar disso, abusar. Você conviveu com abuso, para você, abuso é o quê? É uma coisa normal. Deus é mais puro, Deus é mais santo do que toda essa sujeira que a vida nos impôs, que a atmosfera nos impôs. E a gente precisa buscar uma vida justa. Um dos textos que eu trouxe para nós hoje é os textos que falam sobre a vida da justiça. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça. Isso é, a justiça é uma vida pura, é uma atmosfera pura. Eu desejo uma atmosfera pura. Eu não consigo operar na igreja com o coração mau. Eu não consigo. Tá? Por isso que eu preservo muito a minha alegria. Porque toda vez que eu vou pregar, eu tenho que estar bem. Toda vez que eu venho ministrar na casa de Deus, eu tenho que estar bem. Por isso que o inimigo, ele luta muito contra a atmosfera. Porque se ele profanar a atmosfera, o que a gente faz está profanado por aquela atmosfera. Quando Deus me tirou da depressão, Ele falou claro para mim, a atmosfera depressiva que você está operando é totalmente contrária à unção que está na sua vida. Ela cancela tudo que você está fazendo, apenas a atmosfera. É preciso cuidar do nosso coração. É preciso cuidar da nossa alegria e da nossa pureza. Com tanta sujeira que tem ao nosso redor e com tanta gente impura que tem ao nosso redor. Eu sei que meu esboço, eu escrevo, mas aí eu vou aqui, assim, só Deus para me ajudar. Mas eu quero mostrar o que Isaías falou aqui. Isaías 6, verso 5, quando ele teve aquele encontro com o Senhor, que ele viu o Senhor no templo, ele disse as seguintes palavras do versículo 5. Ai de mim, que vou perecendo. Right? Mas é por causa de duas coisas. Fala quais são as duas coisas. Porque sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. Então não era só porque ele era de lábios impuros. Era porque o povo com o qual ele vivia também era de impuros lábios. O que Isaías está se referindo? Isaías está se referindo ao seu pecado e à atmosfera que ele está acostumado a viver com ela ao seu redor. Presta atenção, que não é só os pecados da gente que influenciam a gente. É uma realidade que os médicos falam sobre o tal do second-hand smoking. Right? Você não fuma? Mas e daí? Você trabalha com aquela fumaceira, você não pode impedir aquele povo de fumar, e você está ali trabalhando, e você está ali obrigando a respirar aquilo. Que coisa incrível essa questão da atmosfera. Então, eu quero seguir nessa coisa de saber o que é agradável ao Senhor, em Romanos capítulo 14, o versículo 17 e o versículo 18. Right? Porque eu queria que você amasse a atmosfera da pureza, para que Deus possa realmente descer sobre você poderosamente. Tá? Romanos 14, 17, porque o reino de Deus não consiste em comer ou beber, mas nem justiça. E aqui justiça é o quê? É paz e alegria no Espírito Santo. Amados, queridos do Senhor, eu repito mais uma vez, amados e queridas do Senhor, que foram salvos do mundo pelo Senhor, para vivermos eternamente na presença santa do Senhor. Veja, esse é o nosso chamado. Alegria
A alegria, para Deus, é a justiça. Tá? A justiça aos olhos de Deus, uma vida justa aos olhos do Senhor, é uma vida alegre, nesse clima. Porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. O que a palavra de Deus está descrevendo aqui, senão a atmosfera de Deus? A atmosfera de Deus. O reino de Deus consiste numa atmosfera de justiça. Qual é a justiça? Justiça é uma vida de paz, é uma vida tranquila interior. Alegria, paz no Espírito Santo. Digo para os irmãos que eu amo isso, eu busco isso, eu luto por isso, eu dedico as minhas orações a cuidar do meu coração, para que eu seja agradável ao Senhor. A atmosfera dentro de mim tem que ser agradável ao Senhor. E deixa eu falar quão desafiador é isso. Vou te falar quão desafiador é isso. É você estar no meio de muita gente e ninguém está preocupado com isso. Cada um está vivendo a sua sujeira do seu próprio coração, sem nem notar. Cada um está derramando a sujeira do seu coração, da sua raiva, do seu mau humor, de suas rejeições, de suas tristezas, de suas frustrações, de suas decepções. Está derramando no ar, está derramando ao redor de você, e você, no meio das pessoas, vivendo sem se contaminar. Noriz-erol. Viver aqui, porque Isaías fala, eu sei, eu sou um homem de lábios impuros, mas o meu problema não é só isso. Eu vivo no meio desse povo aí, esse povo aí que vive essa atmosfera. É no meio deles que eu vivo. Eu quero uma vida santa, eu quero uma vida justa. E diante de Deus, a vida santa e justa é essa vida de pureza. Tá? Bem, não tem como eu terminar a minha palavra, e eu já estou indo, né, para a conclusão, sem trazer para vocês o Tiago 3. Né? Porque Tiago 3, ele mostra as duas atmosferas. Então, Tiago capítulo 3, dos versículos 14 a 16, 14 e 15, na verdade. Você tem aqui uma descrição, assim, claríssima do que é uma atmosfera própria para o trabalho de Satanás. Verso 14, mas se tendes amargo ciúme e sentimento faccioso em vosso coração. Em outras palavras, se o clima no coração está mal, se o clima no coração está mal, não vos glorieis, isso é não se orgulhe, não se exalte, não ache que está bem, e não minta contra a verdade. Tá? Por quê? Porque essa atmosfera, essa sabedoria, é terrena, animal e diabólica. Bom, ele acabou de descrever a atmosfera onde Satanás trabalha. Ele trabalha na doença do nosso coração, tá? Se tem de doença do coração, se tem de ciúme, amargo ciúme, sentimento faccioso, aonde? Em vosso coração. Não vos glorieis. E aí o verso 16, ele fala assim, porque onde há ciúme, sentimento faccioso, aí há confusão e toda obra má. Ele está dizendo que isso aqui é o terreno próprio para todo o trabalho do diabo. Tudo que ele quer fazer é próprio dessa atmosfera. É próprio dessa atmosfera. Eu digo para os irmãos, eu vivi a vida inteira lutando contra a atmosfera negativa, por ser uma pessoa melancólica, sensível demais, muito perceptivo, fácil de me ofender. Está falando comigo. Eu sei o que eu estou pregando. Eu estou pregando da minha experiência. Eu estou pregando de como o Espírito Santo tem feito de mim um psicólogo, ele tem feito, mas ele começou a mexer na minha psicologia, eu era muito jovem ainda. Eu me lembro, adolescente, quando eu tinha muitas mudanças de mood, de mau humor, e eu odiava ter eu odiava ser uma pessoa triste, mas eu não sabia o que fazer. Eu odiava ter aquele mau humor, mas eu também não sabia o que fazer.
Eu me lembro que um dia o Espírito Santo simplesmente falou comigo assim. Ele falou comigo, eu odeio o seu mau humor. Eu ouvi isso no meu espírito. Eu detesto o seu mau humor. O Espírito Santo combatendo o clima dessa atmosfera maligna, onde nessa atmosfera prospera tudo que é do maligno. É claro que enquanto eu prego essa noite, você vai aprender também a reconhecer a atmosfera de outras pessoas. Às vezes você vai conversar com uma pessoa e ela não te ouve. Por quê? Por causa do coração. Não é Provérbios que diz? O irmão ofendido é mais fechado do que um castelo, do que as portas de um castelo. Aliás, eu faço questão de ler esse versículo para você em Provérbios. Vou te dar o capítulo e o versículo agora. Provérbios 18, 19. Mas eu gostaria de ler na versão internacional, se alguém tem. Porque a minha não é a versão internacional e ela muda o sentido. Então fala aí. O irmão ofendido é mais difícil de conquistar do que uma cidade forte, e as contendas são como ferrolhos de um palácio. Obrigado, é exatamente esse o sentido. Você quer conversar com uma pessoa, ela não te ouve por quê? Por causa da atmosfera do coração dela. Isso é perda de tempo. O irmão ofendido é mais fechado do que as portas de um palácio. Contrastando com isso aqui é o versículo 17 de Tiago 3, onde ele fala completamente o contrário. Ele mostra a atmosfera de Deus. Ele diz que essa atmosfera anterior é terrena, animal e diabólica, mas aí no verso 17, ele diz essas palavras. Mas a sabedoria que vem do alto, ou a atmosfera que vem do alto, é primeiramente pura, depois pacífica, moderada. Eu gosto dessas coisas aqui. Tratável, cheia de misericórdia. Eu não estou falando que eu gosto porque eu tenho elas sempre. Eu gosto porque eu oro por elas sempre. Eu gosto porque eu busco elas sempre. Eu gosto porque o Espírito Santo opera na atmosfera do verso 17. Eu amo o Espírito Santo. Eu quero o Espírito Santo comigo. Ele não opera comigo aqui, mas ele opera comigo aqui. A atmosfera que vem do alto é pura, pacífica, moderada, tratável, cheia de misericórdia, cheia de bons frutos, sem parcialidade, sem hipocrisia. Em outras palavras, as palavras desse versículo parecem muito com Filipenses 4:8. Quanto ao mais, irmãos, tudo que é puro, tudo que é agradável, tudo que é de boa fama, tudo que é justo, se algum louvor, se alguma virtude, nisso pensar, ele está mais uma vez falando da atmosfera onde Deus opera e que você precisa trabalhar ela no seu coração. Agora, acho fantástico o verso 18 mostrar, porque ele é o contraste do versículo 16. Do jeito que o versículo 16 diz que onde há mal, toda obra do mal prospera, onde há essas coisas, toda obra do bem prospera, quando ele diz, ora, o fruto da justiça semeia-se em paz para os que promovem a paz. Não tem coisa mais agradável no pastorado do que lidar com uma ovelha com o coração no lugar certo. Não tem coisa mais desagradável na liderança, no pastorado, de lidar com pessoas, do que lidar com uma pessoa no coração errado, no lugar errado, na atmosfera errada. Ela não entende o que você fala, ela não pega a visão, ela distorce o que você fala. Tipo assim, não adianta. Se Deus não corrigir a atmosfera, se Deus não limpar. E agora, eu queria abrir um parênteses aqui, como se eu fosse falar aos obreiros, e aqui são obreiros. Mas esse vídeo serve para todos os obreiros que não estão aqui. A minha policy na igreja, a minha forma de trabalhar na igreja é, no momento que a gente se ofende, a gente não está mais apto para o ministério. Eu vou repetir essas palavras
Para mim é tão importante esse ponto que nós colocamos isso no Estatuto da Igreja. Em 2004, quando nós começamos, e aliás, quem quiser ver uma cópia do Estatuto é só falar comigo, mas tem que insistir, porque eu esqueço. Mas eu tenho, já procurei trazer para cá, esqueci. Que quando você se dá o direito de se ofender, em outras palavras, se há ciúme e sentimento faccioso no vosso coração, não mentais contra a verdade. Em outras palavras, se você se dá o direito de deixar um demônio mentir para você, enganar você, magoar você, levantar você, todo enraivecido contra a liderança, você não está apto para continuar no ministério. Eu não posso ter um obreiro cheio de raiva, ministrando no púlpito. Eu não posso ter um obreiro com raiva de alguém na igreja e adorando. Eu não posso ter uma pessoa que é líder disso, daquilo, mas não pode conviver com fulano porque o coração não aguento, não posso ver. Falei, peraí. Restaura a pureza primeiro. Aqui não é trabalho primeiro, aqui é a pureza primeiro. Essa é a minha pólice ministerial. Essa é a minha pólice pastoral. Eu nunca vi o Espírito Santo me usar quando eu estou chateado. Não flui. Ele é puro, ele é puro, ele é puro, ele é santo. Cada um de nós tem que preservar a sua própria pureza. Cada um de nós tem que lutar, aplicar o sangue de Jesus. Passa mais tempo na oração. Meia hora não está funcionando, vai para o joelho, fica 1 hora. Mas você tem que conquistar a sua pureza. Ou você não pode estar na frente da igreja ministrando. Eu não quero saber se você é diácono, apóstolo, papa. I don't care. I don't care. Se você é bispo. I really don't care. Você está impuro, a morte desceu na sua casa, você está impuro para o ministério. Você tem que se limpar primeiro, se curar primeiro. De tanta gente doente ministrando na frente, é que a gente tem igrejas que não curam. Olha, o povo ser doente é normal. Aliás, não estão vindo para ser curado? Se eles não estivessem doentes, não precisava vir para ser curado, right? Agora, o pessoal que está ali, ministrando doente, não, é o pessoal que está ali, que está transmitindo a doença para o povo, que não permite o povo ser curado. Right? Então é o seguinte, o que Deus quer é alegria, paz e gozo, justiça no Espírito Santo. Se eu como líder, se eu como ministro, eu tenho um coração puro, Deus vai curar as ovelhas que estão debaixo de mim. Mas eu sou um pastor ciumento, eu sou um pastor que não confio em ninguém. Se eu sou um pastor desconfiado, se eu sou uma pessoa que não consigo perdoar as ovelhas, ei, eu estou operando na atmosfera do diabo. Eu não quero saber se eu estou no púlpito, se eu sou o presidente. Entendeu? Deus é puro, Deus é santo, Ele é limpo. E não funciona o ministério com o coração impuro. Você vai ver na Bíblia muitas e muitas vezes essa coisa de você abrir mão da tristeza. Então, agora eu vou dar textos salteados para a gente terminar. Só porque, senão eu fico pregando essa mensagem sem parar. Mas o Salmo 100, verso 1, né, está começando a falar da atmosfera de servir o Senhor. Vou colocar aqui a atmosfera correta de servir ao Senhor. Salmo 100, verso 1. Celebrai com júbilo ao Senhor, todos os moradores da terra. Servir ao Senhor com tristeza. Servir ao Senhor. Servir ao Senhor decepcionado. Servir ao Senhor frustrado. Servir ao Senhor com raiva. Come on, gente. Vamos olhar a palavra de Deus. Vamos alinhar o nosso coração. Servir ao Senhor com alegria. Tá? Mas eu estou triste hoje. Você está triste? Tem uma palavra de Deus para você. E eu quero dar ela agora. Porque nem sempre a gente está alegre. Como eu falei, às vezes a morte vem na casa e você tem culpa. Nem sempre a gente está alegre. Então deixa eu dar esse versículo aqui. Tiago, capítulo 5, versículo 14. Não, 13.
Está alguém entre vós aflito? O que tem que fazer? Olha, então não é hora de cantar, filho. Veja como a Bíblia ela é coerente. Alguém fala comigo, a Bíblia é coerente. Porque quando ela fala, está alguém aflito, ela não manda cantar, ela manda? Agora, o que ela fala depois? Está alguém entre vós alegre? Está entendendo aí? Está entendendo o que é fazer a coisa certa, na atmosfera certa? Às vezes você está entristecido. Quem pode impedir? Só que Deus está falando, quando você está entristecido, então vai orar, filho. Põe o joelho no chão, vai limpar o coração. Entendeu? Agora, você está alegre? Você está na atmosfera certa de cantar. Aí a Bíblia já está dizendo, você já está na atmosfera. Faça o que você está na atmosfera. Ah, gente, isso é fantástico. A gente é que faz a coisa errada, a coisa certa na atmosfera errada. Então é o seguinte, a atmosfera correta para servir ao Senhor. Servir ao Senhor com alegria e apresentai-vos a Ele com cântico. Right? Agora, o Salmo 29, o versículo 2, eu quero ajudar você a entender um pouco esse versículo. Quando ele diz assim, tributai ao Senhor a glória devida ao seu nome. Adorai-o vestidos de trajes santos. Vestidos de trajes santos. Esses vestidos santos é a alegria. Porque em Isaías 61, versículo 3, diz assim, tirar a cinza da cabeça, trocar por uma coroa, tirar o óleo de pranto da cabeça e colocar um óleo de alegria, e tirar as vestes de tristeza e colocar as vestes de festa. Deus não tem a expectativa de que você apareça para adorar Ele de pijama. E eu estou falando pijama aqui, do tipo assim, sabe aquela roupa que você põe para se esconder? Tá, deixa eu fazer o contraste. Porque quando ele fala roupas de festa, ele está falando assim, quando você vai para um casamento, você não vai com vestido de domingo para um casamento. Você vai com um vestido diferente, brother. As irmãs, você quer ver as irmãs, você vai num casamento. Casamento. Porque é uma festa diferente. É uma festa diferente. E deixa eu dizer aqui, quando as irmãs vestem aquelas roupas brilhosas, elas estão vestidas propriamente. Porque elas estão indo para uma festa. E você se veste para uma festa com uma roupa de alegria. Agora, como é? E Deus diz assim, vocês sabem se vestir para um casamento, e quando vocês vêm me adorar, vocês vêm com aqueles trapinhos de ficar lá dentro do quarto, como se vocês estão deprimidos, vocês estão querendo mais ficar trancado num quarto do que vir me adorar. Está entendendo o que eu estou falando? Quando a gente vem diante do Senhor, a gente vai ter que trocar de roupas, porque não pode adorar o Senhor. Não é correto, não é justo, não é próprio adorar o Senhor vestidos de trajes que não são santos. E qual é o traje? Esse vestido do Espírito, essa dor, essa angústia, essa tristeza, essa desconfiança. Eu vou lá no culto, mas I don't know. Misericórdia. Yes, misericórdia. Sabe, você não está vindo adorar o Senhor, você não está vindo propriamente vestido para adorar o Senhor. Para te falar a verdade, a gente não sabe fazer culto ainda. As pessoas tinham que entrar na igreja dançando. Vocês não me conhecem muito, porque vocês só conhecem o meu lado sério na igreja. Vocês precisavam ver só eu e a Rebeca lá em casa, só nós dois, que nem a Gel participa disso. É eu e a Rebeca. A gente se diverte pra caramba. A gente dança, a gente faz
gaiatice juntos, porque é uma alegria que tem entre pai e filha que a gente se diverte demais. E alguém vê a gente brincando e vai falar, esse não é o pastor Daniel Cruz. Porque o vestido de alegria é esse, é extravagante. Você quebra os protocolos. Agora deixa eu falar uma coisa para vocês. Como eu presido o louvor na igreja, eu conduzo o louvor, não presido, o Espírito Santo preside. Quando eu conduzo o louvor na igreja, muitas vezes, eu vejo a glória de Deus querendo se manifestar. E a glória de Deus, ela está querendo se manifestar para o povo sair dançando dentro da igreja, para o povo se soltar, mas o povo está ali, o povo não sabe o que é se soltar na presença de Deus, o povo não sabe o que é usar vestidos de festa. Eu não vejo homens dançando na igreja, eu não vejo os homens dançando alegremente na igreja, eu não vejo isso. E eu digo para vocês, algumas vezes eu já saí correndo de trás do piano lá em Chelsea, saí correndo no meio da igreja. E você pode pensar o que você quiser pensar, eu não quero, mas naquele momento eu sei que o Espírito Santo está querendo que as pessoas se soltem na presença dEle. Como Davi dançou corretamente e propriamente diante de Deus. Ele dançou, sabe? Eu me lembro várias vezes de eu descer do púlpito em Chelsea, sair pegando a mão das pessoas e sair dançando com elas. Eu faço isso. Porque as pessoas ficam presas naquele lugarzinho, não têm a liberdade de se soltar. Lá em Chelsea, a igreja está aprendendo, a igreja chegou num nível em que ela está aprendendo, você percebe as crianças indo para frente sozinhas já, elas viram os adultos fazer, elas começaram a aprender, e as crianças estão indo sozinhas para frente, sabe? Mas tem gente que nunca foi na frente. Nossa, eu adoro Jesus daqui. Se ele quiser meu louvor, é esse. Sério, é do tipo assim, eu não sei usar trajes santos. Trajes de alegria, estou acostumado demais com meus trajes de tristeza. Gente, alguém diz comigo, a minha marca é a marca da alegria. Então aviva a sua marca, renova a sua marca, restaura a sua marca, estabelece a sua marca, protege a sua marca, porque a tua conexão com Deus é a alegria, a pureza do seu coração, tá? Eu quero dar um versículo para vocês, que eu preguei uma mensagem sobre ele, em Nashua, anos e anos e anos atrás, deve ter mais uns 15 anos. Em Isaías 64, o versículo 5. E acho poderosas as palavras do Espírito Santo através de Isaías, nesse texto, quando ele diz assim: tu sais ao encontro daquele que com alegria pratica a justiça. Presta atenção, em todos os lugares da Bíblia, a gente está indo ao encontro de Deus. Nesse versículo, é Deus que sai ao nosso encontro. Deus sai ao encontro de quem? Daquele que com alegria pratica a justiça. Deixe-me defender que tem muita gente praticando a justiça com tristeza. Isso é a coisa mais comum na igreja. Pessoas honestas, sinceras, que amam a Deus, mas que são um potinho de fel. Um potinho de amargura. Um potinho de sadness. Mas, sinceramente, eu amo a Jesus. Choro umas lágrimas de dor. Mas eu amo Jesus. É desse jeito, irmãos. Eu estou falando honestamente para vocês. Nós adoramos a Deus com a atmosfera errada. Nós achamos até que Deus tem prazer na dor. Tem uns crentes sadomasoquistas mesmo, que acham que quanto mais triste eu estou, mais pena Deus vai ter de mim. Dessa miséria que eu vivo, dessa situação, que meus filhos me tratam desse jeito. A minha família me trata desse jeito. O Senhor tem misericórdia, o Senhor é meu juízo, o Senhor é minha justiça. E Deus, misericórdia, justiça. Justiça não é isso, irmão. Justiça é alegria. Justiça é alegria. E é o melô do Vingador lá, né? O melô da vingança, né? Sabor de mel. A minha vitória tem sabor de mel. Vão ouvir, vou subir no altar, vão me ver lá em cima. Vou me vingar desses irmãozinhos que falaram mal de mim.
Gente, até as músicas, sinceramente, isso é uma visão muito errada do nosso Deus. Ele não é isso. Ele não tem prazer nessa atmosfera. Mas ele sai ao encontro. Olha aqui, ó. Sai ao encontro daquele que com alegria pratica a justiça. Vamos lá, Daniel. Vamos terminar. Bem, eu vou terminar então com uma coisa só. A decisão por uma vida justa no coração. A decisão de uma vida justa. O que é uma vida justa? No coração. Ah, irmãos, é a pureza, tá? Tá? E olha, vamos lá. Mateus 5, versículo 6. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça. Decisão de uma vida justa. Fome e sede de justiça. A justiça é paz e alegria no Espírito Santo. Quando eu tenho fome e sede de uma vida de paz e de alegria, eu mando a tristeza embora. Eu mando a dor embora. Agora, Mateus 6,33. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua... Então as pessoas ficam pensando que justiça é só, né, Deus me vingar dos meus inimigos. A justiça na minha vida é uma vida pura, é uma vida de alegria. E eu quero terminar com Mateus 5,20. Incrível como Mateus é tão focado na justiça. E em Mateus 5,20, uma palavra que Jesus falou para os discípulos e se aplica a nós. Porque ele falou assim: se a vossa justiça não exceder em muito a dos escribas e dos fariseus, vocês não entrarão no reino dos céus. Porque os escribas e os fariseus tinham uma vida religiosa corretinha, tudo lá. Mas o coração deles era totalmente contrário, eles operavam tudo isso na atmosfera. Então, Jesus falou, vocês têm que exceder a justiça deles. Vocês têm que sair da letra e passar para esse lugar onde o coração de vocês é feliz, o coração de vocês é alegre. Mais uma vez, deixa eu repetir. Não tem como impedir a morte numa casa, não tem como impedir uma atmosfera ruim descer sobre nós, mas tem como lutar contra ela, não ser vítima, não ser passivo, tem como decidir por uma vida justa no coração, tem como renunciar. Desculpa, mas o Espírito Santo lembrou de mais um texto, que são os textos que ele tem me ensinado, e esse é um texto muito importante, é o Salmo 45, versículo 7. E ele embarca muito bem tudo o que eu falei. Ele embarca muito bem. É um versículo que se refere a Jesus, porque é um salmo messiânico. Mas olha só as palavras, que são muito claras as palavras desse versículo. Salmo 45, verso 7. Olha só. Odiastes a iniquidade, ou amaste a justiça primeiro? Ok. Então, porque o correto realmente é isso. É amar a justiça primeiro e odiaste a iniquidade. Porque você só odeia a iniquidade se amar a justiça. E a justiça que nós estamos falando é uma vida pura, é uma vida de alegria. Isso é quando você odeia a tristeza, quando você odeia essas atmosferas negativas que eu falei, você ama a vida de alegria. Aí qual é a promessa? Por isso, o teu Deus te ungiu com óleo de alegria, mais do que a teus companheiros. Então presta atenção, antes de Deus derramar o óleo de alegria sobre a nossa cabeça, nós temos que odiar a iniquidade, que é odiar essa vida triste, odiar essas atmosferas negativas e amar a justiça, que é uma vida alegre, uma vida feliz. Amados, vem cá rapidinho para eu ungir as mãos dos irmãos e colocar sobre vocês essa bênção de você estar protegendo o seu coração. Você está protegendo a sua alegria. Eu quero sugerir, você que está vindo, já você orar assim, Senhor, eu quero me arrepender, né, de toda vez que eu operei na atmosfera que é contrária ao Senhor, a atmosfera que, né, quantas vezes eu fiquei vítima disso, quantas vezes eu até gostava, né, eu até gostava. Só hoje eu quero declarar diante do Senhor que eu odeio a iniquidade, eu odeio a dor,
eu odeio sofrimento, eu odeio tristeza, eu odeio desunião, eu odeio falta de perdão, eu odeio depressão, eu odeio medo, eu odeio essas coisas, eu renuncio à iniquidade. Eu amo a justiça, eu quero declarar diante do Senhor que eu amo a alegria, eu amo a paz, eu amo um coração puro, eu desejo essa paz e essa alegria que é do Espírito Santo, que é o reino de Deus. Eu desejo, eu amo. Então vem ungir a minha cabeça com óleo de alegria nessa noite. Nós declaramos nesse lugar que nós queremos operar na atmosfera do Senhor, para que o inimigo não venha falar, ele não pode falar nela, ele só fala na atmosfera dele. Então, Senhor, nós nos arrependemos hoje de todas as vezes que operamos na atmosfera dele, que foi fácil para ele colocar os pensamentos negativos, foi fácil para ele colocar a sua destruição em nossa cabeça, por causa da atmosfera que ele achou em nosso coração. Então, Senhor, nos perdoa agora. Nos perdoa porque tudo começa no nosso coração. Então, limpa o nosso coração agora de toda dor. Nós abrimos mão de toda dor. Nós renunciamos toda a decepção que já passamos na vida. Toda decepção com pastor, toda decepção com a igreja, toda decepção com namorado, com ex-namorado, com marido, com mulher, com filho, com amigos, com partners de trabalho. Toda decepção, toda tristeza. Nós renunciamos. E nós precisamos fazer isso todos os dias, Senhor, para que tenhamos um coração puro. Eu renuncio toda a dor que já passou na minha vida. Eu renuncio toda a dor que já passou na minha vida. Eu recebo mais uma vez sobre a minha cabeça o óleo da alegria. Eu unjo a cabeça dos irmãos, Senhor, eu vou ungir a minha primeiro. Mais uma vez eu unjo a minha cabeça com o óleo da alegria. Eu renuncio, Senhor, toda a atmosfera negativa que o inimigo quer trazer sobre a minha cabeça. A minha cabeça é santa para Ti. A minha cabeça é pura para Ti. Eu não aceito cinzas nela. Eu não aceito dor nela. Eu não aceito as cinzas do maligno. Eu unjo a minha cabeça para ser alegre ao Senhor. Agora eu unjo a cabeça dos Teus filhos. E esse é um óleo de alegria que eu coloco sobre eles. Eu declaro, Senhor, que cada homem, mulher e criança, jovem que está aqui, recebe um óleo de alegria. E o Senhor nos dá hoje força para vivermos uma vida alegre, Senhor. O Senhor não vai deixar a gente aceitar as imposições da vida ou do maligno, quando a morte cai ao nosso redor ou em algum lugar que a gente está. Senhor, eu renuncio. Eu abençoo os Teus filhos agora. Eu peço força a cada um deles, para que eles saibam lutar na sua casa, saibam lutar no seu trabalho, saibam lutar no seu próprio coração, contra as atmosferas, Senhor, que o maligno impõe, ou que a vida impõe, ou que as pessoas impõem. Em nome do Senhor Jesus. Alguém diz comigo: Senhor, eu recebo uma vida justa, amor pela alegria e ódio pela iniquidade.